tarde, e dos alunos do terceiro ano do pré, né, que estão a todo instante se deparando com os conhecimentos necessários, principalmente para o Enem, e que é de grande relevância esse assunto que vai ser discutido aqui, que é a Segunda Guerra Mundial. Temos também a presença de Fred, que faz parte da Fundação Rampa, né, que faz pesquisa, estão ali tentando a todo instante recuperar a memória, né, da nossa história de Natal na Segunda Guerra Mundial, isso com documentos importantíssimos que estavam sendo esquecidos ou até jogados fora por algumas famílias. Eles estão, né, sempre pesquisando e juntando esses documentos para que nós possamos passar isso de geração para geração, essas informações importantes. Então tenham todos uma boa palestra e seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sem mais delongas, como diria nosso amigo Augusto Maranhão, gente, é uma honra estar aqui ao lado de um cara que é uma das pessoas que mudou a minha própria história. O meu ponto de vista histórico mudou profundamente desde o momento que eu conheci esse cara. Eu conheci ele através do Fred, nosso amigo, pesquisador profundo também de história, e estamos aqui hoje pela primeira vez. Nós já demos palestras juntos no FACET, na UNP, porém essa é a primeira como na condição de professor. Então eu lembro quando eu entrei aqui no Êxito, esse ano, o professor Ranieri disse: olha, você vai ficar com as turmas do sexto, do oitavo, do sexto, do sétimo e do oitavo ano. Aí eu fiquei cá comigo, por que não o nono? Eu confesso, eu pedi o nono ano para ele, eu pedi, deixa eu ficar com o nono. Ele disse, por quê? Aí eu comentei, eu tenho uma fonte viva, uma história viva aqui, e eu acho que vai ser muito útil. Então, estamos realizando um sonho. O Capitão Souza não mora aqui, mora em Recife. Então, pela primeira vez, nós estaremos dando essa palestra, eu na condição de professor. E eu agradeço de antemão ao Êxito e a todos que vieram. É um momento único nas nossas vidas, encarem isso, tá bom? Sem mais blá blá blá, boa palestra para todos, tá? Fica à vontade, capitão. Bom dia mais uma vez. Bom dia. É uma satisfação imensa eu estar aqui presente nesse colégio, principalmente tendo como titular da cadeira um rapaz entusiasta da história de um modo geral e especificamente da história do Brasil e da Segunda Guerra Mundial. Esse cidadão me apareceu na vida assim como uma pessoa curiosa em torno disso. À época ele era estudante, então a dedicação que ele tem demonstrado ao longo do nosso conhecimento, que a amizade se estreitou. Hoje eu posso dizer que tem um jovem amigo que sabe, conhece e quer levar para vocês um pedaço da história do Brasil muitíssimo relevante para o nosso país, porque nós saímos de um atraso de muitos anos para uma modernidade à época muito avançada, que foi, só isso aí já é um feito histórico, só isso aí já é uma mudança extraordinária. E eu era estudante também na época, estudava no Ateneu, que como vocês sabem, hoje é lá em Tirol, lá em Petrópolis, eu não sei, mas a época era ali onde hoje é a Secretaria de Finanças da Prefeitura. E onde é o Colégio Churchill, hoje ali era o meu quartel, vai aparecer fotos aí de lá, entendeu? Então eu, como eu disse ao professor Ranieri, eu basicamente pulei o muro do colégio para o muro do quartel. E depois me tornei voluntário para ir para a guerra, pensando em meu idealismo, em trazer para novas gerações, vocês são as novíssimas no caso, gerações, um Brasil melhor, um Brasil mais avançado, um Brasil mais humano, um Brasil em que, lá do interior onde eu nasci, não houvesse assim tanta carência, tantas carências de dar tudo para a sobrevivência, e não houvesse essa luta insana, embora brava, do pessoal do interior para sobreviver. E aqui estou com vocês com muito prazer,
E vamos fazer uma palestra simples. Pós-palestra, eu acredito que haja tempo para perguntas. Não há restrição de perguntas a qualquer uma, desde a vida pessoal até a própria história, mas eu preferia que vocês se ativessem, mantivessem o foco na história, que é importante mais para vocês do que a minha própria história familiar ou pessoal. Obrigado a vocês e um prazer imenso estar aqui. Como vocês estão vendo nessa projeção aí, eu era sargento na época que fui para a guerra, e aí está um elogio para mim, confirma, e eu fiz questão de exibir para vocês, porque para comprovar que efetivamente este que vos fala aqui agora esteve lá na campanha da Itália e procurou se conduzir como um soldado que tem que cumprir a sua missão na guerra, a despeito da quase certeza da perda da vida. Não é fácil a gente vencer essa barreira. Tem momentos que a gente sente assim, que no dia seguinte não vai estar vivo. Eu tive que consolar soldados que achavam que eu morrer no dia seguinte. Eles chegavam para mim simplesmente com lágrimas nos olhos, alguns. Aí diziam: sargento, amanhã não passo, amanhã eu vou morrer. Aí eu dizia: cidadão, fica calmo aí, porque nós somos 25 mil homens brasileiros, são 25 mil brasileiros, 15 mil no front, 15 mil lutando diretamente. Alguém vai votar. Eu tenho certeza que eu voto, e outra pessoa vai ser votada. Duas pessoas vão votar, você e eu. Aí os indivíduos, os soldadinhos, se conformavam e voltavam ao normal e tornava-se aquele brasileiro honrando as tradições nossas desde as guerras do Paraguai, porque o mundo, infelizmente, vive de guerras. Jamais, embora atualmente sejam guerras localizadas, mas é preciso lembrar que a Segunda Guerra foi chamada de Grande Guerra porque foi o maior acontecimento do século XX. Foram 76 países que participaram desta guerra. Nenhum país do mundo, mesmo aqueles que não participaram da guerra, foi o mesmo pós-guerra, porque a geografia mudou a geografia, geoeconomia, mudou tudo, porque então não era o dólar a moeda mais forte e dominante no mundo. Hoje foi a Segunda Guerra que proporcionou isso. Países como Israel não existiam e foram criados, foi criado ele e outros no pós-guerra. Foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial, essas mudanças. Por sua vez, outros países de regimes tradicionalmente democratas se tornaram comunistas em função da Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia, com um exército numerosíssimo, onde libertava um país, ele impunha a mano militar, quer dizer, a força militar, o comunismo. E aquele pessoal que não se afinava ficava subjugado ali do mesmo modo, mesmo no pós-guerra. E note-se que a Segunda Guerra foi motivada para a libertação de países, mas mesmo assim as consequências foram. Então são mudanças profundas que aconteceram no mundo inteiro. Agora, é claro que durante as guerras existe também um desenvolvimento tecnológico. A guerra influencia isso, novos inventos, o plástico e todas as coisas mais foram desenvolvidas, muitas coisas mais. Então, voltando à Segunda Guerra Mundial, eu estava estudando aqui em Natal e me apresentei ao Exército para servir ao Exército. Eu tinha então 17 anos, acho que tem alguém, não tem nem ninguém com 17 anos aqui, tem, levanta o braço aí. Pronto, tem um bocado. Na idade de vocês, com todo o juízo que vocês têm hoje, eu estava também, viu? Por incrível que pareça, eu também passei minha época que não tinha juízo. Então, eu pulei o muro e me apresentei ao quartel, e lá fui servir como soldado, e fiquei dentro de 6 meses, mas naquela época, para vocês verem já a diferença existente, a proporção de analfabetismo no Brasil era extraordinária, era imensa.
beirava aos 80% de analfabetos no país. E como eu era alfabetizado, já vindo do colégio direto para o quartel, de imediato eu fiz um curso para cabo e fui promovido, fiz um curso para sargento e fui promovido. Quer dizer, dentro de 9 meses eu era sargento do Exército Brasileiro. Então, quer dizer, 9 meses é uma gestação, né? Então, eu já estive lá. Por favor, o homem aí do controle. Desculpa. Pronto, aí está a minha figura quando eu resolvi ser militar. Vou passar mais ou menos rápido aí, porque tem pouca história. Agora, o porquê da Segunda Guerra Mundial? Eu pergunto. Veja bem, na Primeira Guerra, chamada Grande Guerra, 14-18, os alemães foram vencidos, mas não convencidos. Hitler era cabo do exército alemão na guerra anterior e jamais se conformou com a rendição, com a derrota da Alemanha. Então, ele já, ao voltar para a vida civil, e a Alemanha sofreu imensamente, carências enormes, inflação, que o indivíduo levava um carro de mão cheio de dinheiro para comprar um pão. Então, tudo isso foram consequências. Por quê? Porque a Europa, para castigar, principalmente os ingleses, os franceses, para castigarem os alemães, eles impuseram uma taxa, se não me falha a memória, de 20 milhões de dólares diários para a Alemanha pagar para os vencedores da guerra. E isso levou o povo alemão à miséria. Consequentemente, já nasceu a ideia da revanche e da renovação, de mudar, sair daquele status. Veio então a figura, hoje sabemos, diabólica do Hitler, e conseguiu motivar aquele povo e nos tornar então um exército poderosíssimo, capaz de fazer invasões em qualquer país. Mas nós sofremos aqui também, tivemos aqui a influência alemã. Aqui, tudo que nós usávamos naquela época, para vocês terem uma ideia, era material vindo da Alemanha. Nós não tínhamos manufatura, não tínhamos siderúrgica, consequentemente, tesoura, quaisquer instrumentos, facões, enxadas para o pessoal trabalhar no interior, era importado da Alemanha, era comprado da Alemanha. Tudo isso, houve a mutação, houve a mudança depois da guerra, foi quando surgiu depois Volta Redonda. Então foram esses fatos que motivaram, e aconteceu o quê? O Brasil tinha uma escolha a ser feita, na época, os nossos governantes: ficar com a Alemanha nazista ou ficar ao lado dos americanos, democratas americanos. E que também a influência americana era muito forte aqui na América do Sul. Nós tínhamos um embaixador muito ligado à América do Norte, que era o embaixador Oswaldo Aranha, e ele vivia em constante contato e amicício do nosso então presidente, entre aspas, Getúlio Vargas, e ele foi influenciando Getúlio Vargas a se posicionar ao lado dos americanos. Daí, ao saber que o Brasil já estava com tendências para se aliar aos americanos, os alemães tomaram a iniciativa e passaram então a torpedear os nossos navios mercantes, navios desarmados, navios que vinham transportando material do sul para o norte e nordeste, e começaram a ser torpedeados. E um dos torpedeamentos mais marcantes havidos foi de 2 navios nossos. Se não me falha a memória, foram cerca de 31 navios que foram a pique por torpedos alemães. Eu cheguei a ver aqui na praia de Ponta Negra, eu já era sargento, e aqui em Ponta Negra eu fui destacado para proteção do litoral. Foi um cordão de soldados, partia daqui de Natal, pegando Ponta Negra, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, e se estendia. E para o norte também, até Caiçara do Norte,
passando por touros, etc. e tal. Toda a beira-mar era cheia de soldados, um cordão de soldados. E eu estava em Ponta Negra uma tarde, quando avistei um Catalina, um avião Catalina, não aparece a imagem aí, mas é conhecido esse modelo de avião. Era um avião lento, encarregado de caçar submarinos, quer dizer, ele voava muito lentamente e observava a sombra do submarino lá dentro do mar e comunicava para as bases e vinha então o bombardeio, a perseguição. E eu estava em Ponta Negra uma tarde, quando um Catalina daqueles estava sobrevoando o mar assim, naquele mar de Ponta Negra, e o submarino alemão, e depois eu vinha saber que o prefixo dele era U-507, 1507, U-507. U é a abreviatura de U-Boot, que é o nome em alemão de submarino, né? Então, eu avistei e o submarino subiu, emergiu e começou a disparar contra o avião, aqui na Praia de Ponta Negra. Uma prova de que realmente eles estavam aqui, junto a gente, e havia inclusive a prevenção, a suspeita de que eles desembarcariam um comando. O comando é um grupo de soldados, uma tropa formada, especializada para destruição, demolição. Vocês devem ter visto já no cinema alguma coisa assemelhada. Desce uma equipe e faz mil e um distúrbios e depois retorna, né? Então havia o receio de que eles viessem destruir a base aérea de Parnamirim. Por isso esse cordão de soldados à beira-mar. E eu vi então esse combate de um submarino alemão com um avião americano aqui na Praia de Ponta Negra. Eles estavam nos rondando aqui, de todo modo. Então, em função desses torpedeamentos, houve um caso muito importante, eu acabei de falar, foi dois dos nossos navios. O navio Itagiba, ele vinha trazendo pessoal do Exército para guarnecer uma unidade de artilharia existente em Olinda, Pernambuco. E quando chegou na altura de Espírito Santo, por aí assim, por aquela região, perto de Salvador, perto da Bahia, esse navio foi torpedeado. Afundou com canhões, tropas, etc. e tal, famílias, oficiais com famílias, e o submarino se aproximou, lançou o torpedo, viu que tinha atingido em cheio o navio, mais ou menos 11 horas da manhã, e o navio começou a afundar e o pessoal a pular, e desespero, e eles simplesmente recuaram, ficaram à distância, observando o pessoal morrer afogado, e etc., crianças, adultos, soldados, etc. e tal. Foi aí que um navio Arará, que estava mais ou menos próximo, recebeu desse navio Itagiba um pedido de socorro. Aí procurou se aproximar da área, e lá e viu aquela miséria, aquele quadro horroroso do humano, o pessoal se debatendo nas águas. O navio se aproximou e começou, era um navio pequeno, começou a recolher aquele pessoal de náufragos. Pois bem, e os alemães à distância de binóculo observando todo esse quadro, sem prestar o mínimo socorro, simplesmente friamente à distância observando isso. Dentre os náufragos estava um tenente chamado, de repente foge aqui a memória o nome dele, Andrada, tenente Andrada, e vinha nadando em direção ao navio Arará, tinha conseguido um salva-vida, e de repente ao lado dele um soldado que nadava muito bem, o acompanhava. E ele foi acompanhando. Depois ele percebeu que o soldado estava cansado, foi diminuindo as braçadas e tal. Ele sacou o colete e entregou para o soldado, e caminharam os dois e chegaram a Arará. Quando quase todo o pessoal que estava vivo, que conseguiu ficar vivo, estava no navio Arará, na sala de máquina se aquecendo, porque o mar estava frio. Aí simplesmente o submarino alemão se aproximou do navio Arará e torpedeou o navio Arará. Quer dizer, foram dois torpedeamentos entre a hora do almoço e o escurecer.
e quem escapou do navio Itagiba pereceu no Arará, com algumas exceções. Eu sei esse detalhe dessa história porque 18 cidadãos que conseguiram ser salvos nessa época e contaram essa história lá em Olinda, onde eles vieram em visita. 40 anos depois vieram em visita a Olinda, onde eles seriam o quartel deles. Então o tenente Andrada morreu e o soldadinho escapou, conseguiu. Foi ele que me contou essa história lá em Olinda, quando ele veio visitar o quartel que seria o quartel dele antes do torpedeamento. Então, voltemos às próximas imagens, por favor. Pronto, aí nós fomos designados para a FEB, aí está o nosso, pelo contrário, perdão, aqui, aí está um dos motivos do início da guerra. É um troço interessante que vocês estão vendo aí. Os alemães usaram um ardil. Eles queriam uma guerra de qualquer maneira. E a vítima seria a Polônia. A vítima seria a Polônia. Então eles caracterizaram um grupo de soldados como se fossem soldados poloneses e atacaram um posto alemão de vigilância na fronteira. Quer dizer, pessoal alemão travestido de poloneses, fantasiado de poloneses. Agora, quem eram essas pessoas? Presidiários, gente condenada já à prisão perpétua e etc. Então, eles aproveitaram, fizeram um pelotão e atacaram um posto polonês. E havia um compromisso da Inglaterra e da França para que, se a Alemanha atacasse a Polônia, eles entrariam em guerra em defesa da Polônia. E aí está um quadro que passou, que é quando eles atacam a invasão da Polônia. Pronto, aí está a imagem dos torpedeamentos, a imagem dos jornais da época, que publicaram os torpedeamentos. Aí a cessação, quando o Brasil cessou os relacionamentos diplomáticos com a Alemanha, os nossos navios, a chamada Batalha do Atlântico, um dos nossos navios, esse me parece que é o Arará, né? É o Arará, pois é, foi esse o navio que foi o número 2 torpedeado. O comandante do submarino alemão era esse cidadão aí, eu não sei falar alemão, mas Harry Schatz, talvez o Fred saiba, é mais ou menos assim. E o alemão fala, acabou, então vocês estão vendo escrito ali, está entendendo, era o comandante submarino. Vejam aí um náufrago, isso parece até, alguém já confundiu com uma criança, é um adulto. Vejam, nas praias de Sergipe, por ali assim. É um dos mortos nesse torpedeamento que eu acabei de narrar para vocês. Isso aí foi uma visita que o presidente dos Estados Unidos, o Delano Roosevelt, fez aqui ao Brasil e aqui em Natal. Veja aí, Getúlio Vargas lá atrás, o presidente americano aí na frente. Ele ia, o cidadão da Marinha, o oficial da Marinha, achando muita graça. Deve ter tido uma piada aí, que ele achou muita graça. E aí, nesse encontro aqui em Natal, lá na rampa, lá na Limpa, que eles se encontraram, foi planejada a ida de soldados brasileiros para a guerra. É interessante que isso passou-se aqui em Natal. Nossa cidade sediou esse encontro aqui em Natal, do presidente americano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, e o presidente Getúlio Vargas. Todos os anos esse reencontro, eles fazem esse reencontro aqui para marcar esse momento. Todos os anos acontece reencontro na rampa, né? Sim, exatamente. Lá na rampa, e aqui tem um expoente representando a rampa, que é o Fred Nicolau, autor de um livro, escritor, ele é, e ele é um dos diretores, e ele é tudo, faz tudo lá da rampa. Viu? Pronto,
Pronto, era um exemplo de um avião Catalina, daqueles que eu falei que o submarino atacou. O seguinte. Mais navios, aí são, os americanos cederam para o Brasil. Nós não tínhamos exército moderno, nós não tínhamos navios. Isso aí foram os contra-torpedeiros, as caças submarinas que os americanos nos venderam, cederam, emprestados, depois pagamos para eles esses navios que serviram a nossa marinha de guerra aqui. Isso aí já é na Força Expedicionária Brasileira, esse leão lá com aquelas estrelas, é a unidade a que eu pertenci, o Regimento Sampaio. Eu fui incluído lá, fui para a Itália, viajei para a Itália, acho que eu vou ter que correr um pouquinho, porque o tempo está voando, né? Pronto, esse eu acabei de falar que de frente onde hoje é a Secretaria de Finanças, havia um quartel do Exército, e tinha esse muro, ali a gente fazia educação física por ali e tal. Eu pulei da Secretaria de Finanças por cima desse muro e fui para lá, onde hoje é o Colégio Churchill, isso aqui em Natal. É um colégio... Esse era o comandante do tal batalhão que eu fui incorporado. Agora vocês atentem para um detalhe, por favor. Vejam como o nosso avanço tecnológico, o telefone que ele está usando, vejam como era o formato. Aí você vê naquela época as comunicações, isso aí era uma tristeza para vocês falarem. Era meia hora para pegar uma conversazinha. Aí não havia, volta aí por favor um pouquinho, Gustavo. Não havia canetas automáticas. Aí vocês estão vendo na mesa dele, além da campainha, um mata-borrão da tinta, um tinteiro daqueles que... Aí tinha duas tintas, uma vermelha e outra azul, dois recipientezinhos. Pois bem, por aí vocês veem, isso era o nosso exército dos idos de 40, naquela época, eu estou falando a vocês que eu esteja aqui. E esse atual batalhão do 16, atual 16BI, que foi a unidade que veio daquele quartel lá junto ao Ateneu da Ribeira, para aqui, para a Cidade Alta, para aqui, para Tirol. Esse aí foi o nosso grupo de sargentos já designados para a guerra. Essa foto foi tirada em Recife. E eu sou esse cidadão direito que aparece ali. Na direita, não é direito não, na direita. Isso é um observatório. O embarque da febre. Com o embarque da febre, pois é. Vejam aí, é um saco imenso que a gente levava com material, levando toda a roupa para lá. Vocês estão vendo aí o embarque. Nós embarcamos em 2 navios americanos. Eu embarquei em um denominado United States Man, General Man, e o outro é General Meigs. Isso nós embarcamos somente. Nós embarcamos depois de um longo treinamento no Rio de Janeiro. Marchas noturnas, exercícios de guerra simulado, depois exercícios com bala real, já nos campos de Jericinó, no Rio de Janeiro. Todos nós participávamos desses exercícios. Muito intenso, além do treinamento físico, que foi uma das razões, uma mola mestra para que se salvassem muito de nossas vidas na Itália, foi o treinamento físico, foi muito intenso. A nossa tropa não estava preparada tecnicamente, mas fisicamente nós estávamos bem. Houve modificação na alimentação, a alimentação do quartel era saudável, era com vitamina, tudo dosado e supervisionado pelos instrutores americanos. E na chegada que fomos à Itália, tem o desembarque? Não, né? Tem não. Então aqui nós fomos transportados da cidade de Nápoles, porto de Nápoles. Quando eu cheguei em Nápoles, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma delas era que a Baía de Nápoles estava cheia de navios que tinham sido bombardeados e estavam emborcados com a quilha para cima, e o vulcão Vesúvio soltando aquela fumaça lá ao fundo assim da Baía de Guanabara. Foi o maior espanto. Eu nasci em João Câmara, aí de repente me topo assim com um vulcão.
Eu nunca tinha visto na minha vida aquele cachimbão fumaçando assim. Eu chego e me assustei com uma coisa assim, né? Esse aí é o nosso navio de transporte, nós viajamos, as acomodações como eram. Vejam, Getúlio Vargas nos fez uma visita a bordo, antes de sairmos aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Aí ele prometeu que nossas famílias seriam, político, né? Prometeu que nossas famílias seriam bem tratadas, muitíssimo bem tratadas e tal, viu? Até hoje nós esperamos isso, para variar. O desembarque é inato, como eu falei. Continua o desembarque. Desse desembarque que vocês viram anteriormente, essas aí são lanchas de desembarque. Nós fomos para Livorno, cidade de Livorno, Porto também, e lá nós fomos nesse tipo de lancha assim. Houve uma tempestade, essas lanchas subiam, desciam, e até a tripulação, que era americana, enjoou, né? Nossos distintivos na guerra. Nós fomos incorporados ao 5º Exército Americano, o nosso distintivo a posteriori. Vejam aí, está aí uma jaqueta, é um field jack, que a gente usava lá porque o frio era intenso. E também aconteceu o seguinte, o nosso uniforme, confeccionado aqui no Brasil, uniforme de lã, era da exata cor do uniforme alemão. Americanos chegaram a matar soldados brasileiros por uniforme, pela cor do uniforme. Então, os próprios americanos distribuíram esses blusões com distintivo para evitar que houvesse mais mortes. Não foram muitas, foram algumas mortes, assim, porque o nosso uniforme era igual. E, por outro lado, a primeira tropa que chegou lá na Itália, que foi do 6º RI, os italianos, quando viram aqueles caminhões cheios de soldados, e os soldados americanos dirigindo o caminhão, pensavam que nós éramos prisioneiros alemães pelo uniforme, né? Aí vaiaram os caminhões e tal. Depois que eles souberam, e no decorrer da campanha, que eles perceberam a diferença, e hoje a Itália é uma verdadeira irmandade, alguns elementos de algumas regiões por onde o Brasil passou, onde a tropa passou, temos amigos até hoje. Aí nós chegamos na Itália, lá em Pisa, cidade de Pisa, onde tem aquela torre inclinada. Eu subi naquela torre e deixei lá meu nome grafado lá naquela torre de Pisa. Era chamada Cidade de Barracas, porque tinha milhares de barracas armadas. Foi antes de nós entrarmos na guerra diretamente. Enquanto nos preparávamos lá, tivemos muitos exercícios, enquanto estávamos aí acampados, preparação, treinamento. Aí faz uma observação, a tropa alemã não era despreparada, eram tropas experientes, veteranos vindo da frente russa. É preciso atentar para isso. Nós saímos daqui, jamais havíamos visto uma guerra. Então, de repente, a gente topa cara com alemães super treinados, capacitados e muitíssimo bem armados. Então, foi uma luta insana, foi uma dificuldade imensa. Exercício de tiro que nós fazíamos lá. Aqui nós não tínhamos, no Brasil, nós na época não tínhamos esse tiro de joelho, lá nós treinávamos. Aí o roteiro percorrido pela febre na Itália. Bom, aí foi o meu batismo de fogo. Aí eu estou em plena campanha. Isso aqui é ele, tá, gente? Essa foto. Tem essa cruzinha aí. Acho que na frente tem uma foto mais nítida. Observem a roupa, é isso aqui. Essa daqui é original, né, Fred?
Essa daqui é original, certo? E isso aqui é uma réplica. É um facsímile, uma réplica. Mas essa daqui é original mesmo. Então, depois de uma patrulha, eu tive uma dispensa para ir a Roma, e lá eu tirei essa fotografia que hoje, inclusive no meu WhatsApp, eu utilizo como em troca. Pois é, você vê como são as coisas, né? Eu tenho só 92 anos, viu? Há quem se admire de eu brincar ainda com o WhatsApp, mas agora que eu posso brincar à vontade, não tem mais o que fazer, né? Isso foi lá na Itália também. Agora eu queria chamar a atenção de vocês o contraste das fisionomias. Sou eu aí, vejam bem, aqui eu saí do front por 48 horas para me recuperar na retaguarda. 42 dias, né? 48 horas. E aqui eu estava a passeio em Roma. Agora veja a expressão fisionômica, a diferença do quem está no front diretamente enfrentando balas e canhões, etc., e a pessoa que está folgando, né? Essa fotografia tem mais esse propósito. Aí foi em pleno inverno também, em posição de combate, no chamado Foxhole, aí eu ficava a arma automática. A posição foi no Monte Belvedere, essa posição aí. Pode passar, Gustavo. Aí foi o meu grupo, meu pelotão é uma parte, não é o pelotão completo, e eu estou aqui. Esse último junto do sinal. Pode passar. Treinamento, marcha, isso aí já foi para avançar para o front. Isso aí é a região de Montese e indo em patrulhas. Passando. Olha a cidade, olha aí como estão essas paredes. Isso tudo foram balas alemães, viu? Vejam aí. Essa capela, chamada Capela de Ronquidos, foi bombardeado tudo em volta